Bom, gente, você já ouviu falar muito da mucormicose, do fungo negro, tá? Então hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas a respeito dessa doença, né? Mas antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal, dá um like e clique no sininho para ativar as notificações de lembrete a cada vídeo novo. Muito obrigado a você por ajudar o meu canal. Bom, nos últimos tempos você ouviu falar muito sobre fungo negro, fungo preto, mucormicose, né, principalmente relacionado com esta doença, né, diretamente relacionada com o Covid-19. Né, principalmente casos, uma grande quantidade de casos que tem acontecido na Índia. Isso daqui pode até apavorar as pessoas, que é uma doença necrosante até do rosto, é uma doença cujo tratamento teria que eliminar algumas partes, nós vamos falar tudo. Então isso causa um certo alvoroço, causa um certo medo em relação, né? Mas será que precisa ter medo, precisa ter todo esse receio? Então, neste vídeo aqui, eu, Roberto Figueiredo, Dr. Bactéria, nós vamos tirar uma série de dúvidas de vocês relacionadas com esse fungo, com essa doença, tá? Bom, o que é a mucormicose, o que é o fungo preto? Bom, gente, é uma doença, é uma micose. Por que se chama micose? Porque é ocasionada por um fungo. É uma doença que é da ordem dos mucorales, né? São várias espécies que podem dar essa doença aqui, que é conhecida como mucormicose, né? Os vários tipos de fungos que pode ocasionar é o Rhizopus, olha cada nome complicado, gente, Rhizopus, mucor, Rhizomucor e Absidia. São 4 fungos que eles podem... Onde é que você encontra esses fungos? Geralmente você encontra na sua casa, por incrível que pareça, pode estar na parede, naquela parede com fungos, pode estar na laranja, né? Um passeio que você vai fazer no campo, você encontra aquela relva, né? Toda meia velha, toda revolvida, né? Toda embolorada, então você pode respirar. É um fungo do ar, gente, é um fungo do ar, né? Que você praticamente todo dia você respira esporos desse bolor. Quando você vê aquela parede toda colorida, aquilo na verdade que você está vendo são milhões e milhões de esporinhos, são sementinhas desse fungo. Os filamentos estão lá dentro. E agora eles acometem principalmente, por que as pessoas não pegam doenças? Quantas pessoas você conhece que tem essa doença? Pouquíssimas, né? Bem poucas. Então é um fungo que a gente chama de fungo oportunista, germe oportunista. O que é um germe oportunista? Ele só está esperando uma oportunidade para ele dar essa doença, né? E essa oportunidade, gente, é principalmente relacionada com algumas doenças de base, né? Então, a higiene, a limpeza, a manutenção da saúde, né? E tudo isso daqui muito vai fazer com que você não somente não pegue essa doença, não pegue outras doenças também. Bom, que tipo de infecções a mucormicose ele pode causar, né? Lembrem-se, gente, que sempre eu falei que a pessoa precisa ter uma doença de base, principalmente pessoas com certa acidose diabética, né? Uma diabetes muito mal controlada, pessoa fazendo quimioterapia, corticoterapia. Olha só, corticoterapia que acontece muito aonde? Nos casos de Covid-19, né? Grandes queimados, né? Pessoas que tiveram queimaduras praticamente no corpo todo, e outras doenças também que servem para o quê? Para diminuir muito a imunidade dessa pessoa. Agora, essa doença ela vai ocasionar o quê? Depende de onde ela for entrar em contato com o seu organismo, né? Então, ela pode ter, por exemplo, rino cerebral. Rino cerebral, você já lembra que é desta região aqui, desta região do rosto, né? A pessoa pode respirar, fica nos seios, né? E começa a ter quase como se fosse uma sinusite. Então, com febre, infecções dos seios paranasais, né? Edema da face hiperorbital, tem a ver um dos olhos só, então é unilateral, né? Necrose cutânea, né? Necrose da região ocular, né? Essa daqui é até uma das razões que um dos tratamentos é retirada dessa pele acometida, que é uma pele necrosada,
né? Então a pessoa tem que retirar, por isso que é uma coisa que causa aquele trauma, né? Principalmente quando você visualiza, né? Sem dúvida nenhuma. No começo, ela pode dar pitose, que é os olhos caídos, paralisia facial, né? Pode levar a coma e até ao óbito, né? Esse daqui é a forma mais comum da mucormicose. Chega a cometer, gente, 44 ou 49% dos casos, né? Com letalidade cerca de acima até de 40%. Se você tiver um corte ou ferida, lembre-se que não é, eu estou falando de você, mas se você tiver alguma daquelas doenças de base, tá ok, gente? E é muito rara essa doença, né? A forma cutânea, né? Se você tiver algum corte, alguma coisa, ele pode dar necrose tecidual, pode dar trombose, né? Fica partes negras, né? Devido a essa necrose, a trombose, não vai sangue, a pele começa a morrer, então ela fica preta. Você também tem que retirar muito quantidades, né? Essa da cutânea é responsável por cerca de 10 a 19% das mucormicoses e a letalidade está em torno de 15%, tá? Você tem a forma pulmonar, né, que ela comete pela respiração de esporos desse fungo. Esses filamentos eles chegam até os pulmões, né? Começam a produzir esses fungos, começam a produzir esporos, filamentos todos. Eles podem chegar da necrose tecidual, trombose, né? Problemas de respiração bastante sérias. Ela é responsável por cerca de 10 a 11% das mucormicoses, né? Você tem a forma gastrointestinal, que é ocasionada pelo quê? Por você ingerir água, alimentos contaminados, né? E pode ocasionar, inclusive, gente, úlceras no estômago. Exatamente, úlcera no estômago. Para você ter uma ideia, já que nós temos toda uma acidez, que ela elimina os germes que chegam, né? A acidez do seu estômago, do ácido clorídrico, ele elimina uma série de contaminantes que chegam, então chega somente a 2 a 11% dos casos de mucormicose, né? E uma das formas que também chega a ser terrível, gente, é a forma disseminada, a forma sistêmica, que chega de 6 a 11% dos casos, né? Bom, aí é invasão dos tecidos, né? A possibilidade de levar a óbito é muito grande realmente, tá? Bom, gente, com relação ao tratamento, é uma doença que ela tem tratamento, mas é claro, precisa começar esse tratamento no início. Então o tratamento pode ser por cirurgia, né, quando está um pouco bem mais profundo, né, a gente retirar aquelas partes afetadas, né? Terapia antifúngica, principalmente, está sendo utilizado a anfotericina B, né? E uma reversão das condições predisponentes. Tratar o diabético, quer dizer, tudo que levou essa pessoa a ter uma baixa resistência, então precisa ser revertido, né? Agora, se vocês perguntarem, puxa, como a mucormicose está associada com o Covid, né? Bom, gente, a pessoa que está cometida de Covid tem um vírus, tá? O vírus está nela. Esse vírus aqui, o que ele faz? Ele faz o estrago, então ele faz com que o seu organismo dê respostas bastante grandes, bastante profundas. Então já começa, imagina, uma pessoa diabética já tem uma resistência baixa, né? Um diabético não controlado, uma resistência mais baixa ainda, né? Uma pessoa com uma cetoacidose, sobre resistência baixa. Aí o organismo ele vai responder contra esse SARS-CoV-2, contra esse vírus, né? Principalmente o que? Edema pulmonar, trombose, né? Então, e para salvar essa pessoa, né, muitas vezes tem que ser dado o quê? Esteroides, principalmente o dexametasona, né? O que eles fazem? Dexametasona, além de abaixar muito mais a resistência, uma pessoa que já está com resistência baixa, né, eles aumentam o nível de açúcar no sangue, né? Você aumenta mais ainda o nível de açúcar do sangue, mas do diabético, que já está com o nível de açúcar alto. Isso vai facilitar tudo que esse fungo pediu para poder desenvolver. Então, isso daqui, e por isso que está muito relacionado com o Covid. Nós vamos ver lá na Índia, por exemplo, né? Na Índia, gente, nós temos uma quantidade de pessoas, puxa, no Brasil nós temos 220 milhões de pessoas. Na Índia, ainda nós temos uma quantidade absurdamente de 1 bilhão e 450 milhões de pessoas. E vocês não podem esquecer que praticamente 15% dos adultos são diabéticos. Então, se você for pegar um percentual, né, até raro, mas um percentual, por mínimo que seja, de pessoas que pegaram essa doença, vai dar um número grande devido à quantidade de pessoas.
né? Mas isso daqui, gente, não precisa ficar tão apavorado não, que essa doença ela não pega, ela não é transmitida de pessoa a pessoa, né? E você precisa ter todos esses problemas relacionados para você demonstrar, para aparecer essa doença, né? Os hospitais também podem, lá na Índia, está acontecendo muito disso, as pessoas pegarem essa doença também nos hospitais. O que são? Olha, bandagens adesivas, abaixadores de língua, aqueles abaixadores de língua de madeira, né? Aqueles lençóis dos hospitais que se não for muito bem higienizado, a pressão negativa que não é adequada, muitas vezes numa sala, né? Quartos com vazamentos, com umidade, isso aqui pode embolorar a parede, vai aumentar muito, filtros de ar, filtração de ar, né, que os filtros não foram trocados, não está sendo muito adequado, cada vez mais nós estamos tão preocupados assim com a qualidade do ar ambiental, né? Dispositivos médicos não estéreis, né? Construções inadequadas dos edifícios ou em locais não adequados, máscaras de oxigênio, aquelas máscaras que muitas vezes muita gente não troca, ela está úmida, com saliva, a pessoa não troca. Olha a importância, gente, essas máscaras úmidas que você guarda sem lavar, sem limpar, elas podem embolorar e você coloca, né? Colocação de umidificadores também nos ambientes. Esses umidificadores, eles aumentam muito a umidade. E o que o fungo quer? Umidade, presença de carboidrato, de açúcar, né? E uma pessoa com baixa resistência. Tudo isso daqui para ele vai fazer uma festa, não é verdade? Né? Bom, o diagnóstico, gente, ele pode ser por amostras de fluidos, aqueles hastes flexíveis que pode fazer pelo nariz, garganta, né? Biópsia no tecido, se tiver uma grande área necrosada, tomografia, ressonância, né? Gente, um prognóstico, vamos falar de prognóstico, né? Pegando no tratamento inicial, é uma doença que tem cura, ela tem cura, né? Mas se ela não for tratada, ela é terrível, ela pode levar à morte até praticamente 50%, quase 54% das pessoas acometidas, né? Então, deu para perceber o seguinte, gente, que você não precisa ter uma preocupação grande em relação a esse fungo, principalmente se você não for imunocomprometido, né? Não tem nenhum caso de relacionado com pessoas não imunocomprometidas. Não passa, não vai ter uma epidemia dessa infecção, uma epidemia, não vai, gente, tá? Não vai por quê? Não é uma infecção que passa de pessoas a pessoas, você não pega, então precisa ter uma resistência muito baixa para se ter essa doença, tá ok? Então, nada de apavoramento, tá? Vamos se cuidar da saúde, vamos cuidar da resistência, tá, gente? E tem preocupações maiores para a gente ter na vida.